Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Pais pedem providências para a falta de profissionais em CEMEI de Patos de Minas. Carreta que transportava cal capota na BR-365 e motorista fica preso às ferragens. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Indignação. Veículo atropela cão na rua Major Gotti e motorista não presta socorro. A opção pelo etanol no abastecimento de veículos. Futebol. Atlético comemora aniversário de 115 anos. No Cruzeiro, Pepa traça planos para o time celeste e quer apoio do torcedor. Caminhada Mulheres em Foco acontece neste fim de semana. Os cuidados com a pele durante o outono. Quais os caminhos para ampliar a oferta e reduzir as filas às cirurgias eletivas? UFO Patos de Minas discute qualidade e contaminação da água. Casa é abandonada após ser alugada e família não sabe como retomar o imóvel. Estas e outras notícias agora no NTV News. Uma situação que se repete e incomoda quem utiliza a Rua São Geraldo ou reside nas proximidades. Um caminhão de grande porte voltou a impedir o trânsito na via. A informação é de que a condutora do veículo foi orientada pelo GPS a fazer essa rota. Porém, como a rua é estreita, o rodotrem ficou preso ao tentar entrar na Rua São Geraldo. A motorista havia acabado de descarregar uma carga de soja em uma empresa às margens da BR-365. O veículo bateu nos muros de uma residência e estacas de concreto que estavam no meio-fio. Pessoas próximas retiraram algumas estacas para que o veículo pudesse seguir. Um acidente com capotamento foi registrado na manhã de hoje na BR-365 em Patos de Minas e o motorista ficou preso às ferragens. O acidente foi registrado no quilômetro 372 da BR-365, local conhecido como Curva dos Moreiras. O caminhão, emplacado em Vitória da Conquista, na Bahia, ficou tombado na lateral da via, ocupando meia pista. A carga de farinha de trigo ficou espalhada pelas laterais e na rodovia. O fato aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A equipe do SAMU de Varjão de Minas foi a primeira a ser acionada por volta das 8h45. Na sequência, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foram acionadas para prestar os primeiros socorros. É que o motorista ficou com a perna presa às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada da vítima de dentro da cabine. O homem estava acordado e consciente e foi medicado durante o resgate para diminuir as dores. As causas do acidente ainda não foram informadas, mas o caminhão seguia sentido Patos de Minas a Varjão de Minas, quando na curva perdeu o controle da direção e tombou na pista. Em meio ao trânsito intenso na rua Major Gotti, o atropelamento e morte de uma cachorra na tarde desta sexta-feira provocou indignação. O motorista do veículo não parou para dar socorro ao animal. A cachorra mostrada nas imagens, por não estar com coleira de identificação, aparentemente vivia em situação de rua. Ela atravessava a rua Major Gotti no centro de Patos de Minas, quando foi atropelada por um veículo que tinha uma carrocinha reboque acoplada. Segundo algumas testemunhas, 3 rodas passaram por cima do animal, que saiu do meio da via e foi para a calçada chorando. Quando populares se aproximaram para prestar socorro, a cachorra já não apresentava sinais vitais. Na verdade, eu estava estacionando o carro aqui, para vir no comércio, e passou um carro com uma carretinha, aí ele atropelou o cachorro e, ao invés de frear, ele passou a segunda roda e a terceira da carretinha. E a hora que a gente foi pegar o cachorro aqui para dar socorro, para levar, ele já havia falecido, na hora. O motorista do veículo pode ter que responder pelo crime de maus tratos, caso seja comprovado que houve intenção de matar o animal. Após o atropelamento, ele acelerou e seguiu seu trajeto. A Lei 9.605, que é a lei que prevê os crimes ambientais, também protege a fauna, seja ela silvestre, doméstica ou domesticada. Em seu artigo 32, ele traz o crime de maus tratos contra animais. E esse crime de maus tratos, ele tem a pena aumentada quando dos maus tratos resulta a morte do animal. Nós estamos analisando hoje uma questão onde um carro atropelou um cachorro e os populares acionaram a polícia militar revoltados com aquela situação, porque diz que
ou mesmo alertado, o motorista continuou dirigindo, vindo atropelar novamente o animal. Bom, nesses casos onde existe o acidente, que a causa a gente tem que analisar detidamente para não fazer juízos antecipados de valor, é necessário que seja acionada uma autoridade para que essa autoridade possa apurar se houve realmente um crime ou não. Carlos presenciou o ocorrido. Ele se diz entristecido com a situação. Me entristece muito, né? As pessoas olham para os animais achando que é simplesmente mais um bichinho. Eu acho que são seres vivos que estão junto à nossa comunidade, junto com a gente todos os dias, mas infelizmente existem pessoas que não têm um pingo de consciência em fazer uma coisa que fizeram igual fizeram com esse bichinho. O homem ainda completa dizendo que é preciso mudar o pensamento com relação a animais. Na verdade, eu queria entender o seguinte: será que se fosse uma criança de 2 anos de idade que não tem raciocínio, mesmo raciocínio que o cachorro não tem, se ele tivesse atropelado, ele teria ido embora? E se ele atropelasse uma criança de 2 anos, quantas viaturas nós teríamos aqui na porta dessa loja de colchão? Por causa de um cachorro? É porque é um cachorro? Enquanto a gente não mudar o nosso pensamento, não adianta a gente achar um culpado político, o problema está nas pessoas. Carlos ficou comovido com o que aconteceu. Ele levou o corpo da cachorrinha e a enterrou em sua fazenda. Depois do intervalo, a opção pelo etanol no abastecimento de veículos. Vamos falar também de futebol. O novo treinador do Cruzeiro traça planos para que o time celeste e quer o apoio do torcedor. E ainda o Atlético comemora aniversário de 115 anos. Um dado interessante, faz 20 anos do lançamento do primeiro carro flex no Brasil e pouca gente sabe. Mas o etanol é um combustível que polui menos ou bem menos que a gasolina. Mesmo assim, só 40% dos motoristas usam combustível. Entre os motoristas, a dúvida continua: abastecer com álcool ou gasolina? Estou preferindo, por enquanto, abastecer no álcool. Estou abastecendo com gasolina. Hoje tem que ser álcool, né? Nos últimos tempos, nós estamos abastecendo na gasolina. Hoje etanol. Hoje com a gasolina. Há 20 anos, quando o carro flex chegou ao Brasil, os motoristas ganharam uma alternativa para responder essa pergunta. Desde 2003, mais de 40 milhões de veículos que rodam tanto com álcool quanto com gasolina foram produzidos no país. Com o aumento da poluição e da emissão de gases que contribuem com o efeito estufa, especialistas buscam alternativas para tornar o etanol mais atrativo para o consumidor. O biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar é considerado uma fonte de energia limpa e renovável. O brasileiro é o único no mundo que pode comprar um veículo bicombustível, né? Um veículo onde você pode abastecer ele com um ou outro combustível. E um desses combustíveis é um biocombustível, que é o etanol, que é limpo, renovável e que tem uma qualidade muito interessante, que é a redução de emissões de gases de efeito estufa quando comparado com a gasolina, que é um combustível fóssil. Atualmente, 84% da frota de veículos que circula no Brasil é flex. Entretanto, apenas 40% dos motoristas abastecem com álcool, o que obriga o país a importar gasolina, mesmo sendo o segundo maior produtor de etanol do mundo. Falta de propaganda, falta de conhecimento do brasileiro de abastecer com produto renovável e que polui menos a nossa natureza, que tem nos seus gases que saem do escapamento do carro, é um gás muito menos poluente. Para o presidente da associação que representa os produtores de açúcar, etanol e bioenergia em Minas, é necessário incentivar o uso do biocombustível em todo o país. Hoje nós temos o foco do consumo de etanol no Brasil nos estados produtores. Não são poucos, não são poucos e nem são pouco importantes. São estados importantíssimos, como Minas, São Paulo, todo o Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, mas a gente precisa nacionalizar de uma forma maciça esse consumo. Uma escolha que poderá fazer a diferença para o meio ambiente e para as futuras gerações. Um carro abastecido com etanol, ele emite por volta de 54 a 55 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado.
Um carro abastecido só com gasolina emite 148 gramas. São quase 3 vezes mais. Então, se toda a população brasileira abastecesse de etanol, e isso só acontece com 40% do abastecimento total dos veículos nossos, nós teríamos uma qualidade do ar muito mais pura. Vamos falar de futebol, né? Neste sábado, o Atlético completa 115 anos. 115 anos sendo forte e vingador. O dia 25 de março é marcado no coração de milhões de torcedores apaixonados. É o aniversário do Clube Atlético Mineiro. Fundado em 1908 por um grupo de estudantes em Belo Horizonte, o primeiro campeão brasileiro acumula uma grande história de raça, amor e apoio incondicional da massa alvinegra, a torcida do Eu Acredito. O clima ali antes do jogo, e meu pai comprava camisa, e eu vestia uma felicidade, e ficava perto da bateria, a torcida cantando, agitando, e vi o pessoal no ônibus, né, lotando o ônibus, cantando antes de ir pro jogo. Eu fiquei encantado com aquilo tudo, com essa atmosfera, e me apaixonei, claro, primeiro pela torcida do Galo, depois fui entender como é que funcionava mesmo o futebol. Em 71, com o inesquecível gol de cabeça de Dadá Maravilha, veio o primeiro campeonato brasileiro. Na década de 90, venceu 2 Copas Conmebol, mas no meio do trajeto veio o rebaixamento, em 2005, com a volta em grande estilo para a primeira divisão, marcada pelo apoio da massa. Nos anos de 2013 e 2014, mais títulos. Dono da América ao vencer a Libertadores, campeão da Copa do Brasil em cima do maior rival e campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2021, o Galo viveu o melhor ano da sua história, conquistando o famoso triplete alvinegro, com o bi do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, juntamente com mais um Campeonato Mineiro. O ano de 2022 começou com a conquista inédita da Supercopa do Brasil em cima do maior rival interestadual. Para 2023, o elenco reformulado e o novo treinador abrilhantam os olhos da massa, que vai dar seu espetáculo no segundo semestre já na Arena MRV, a nova casa do Galo. Com muito amor que a gente celebra isso, porque é mais um passo grandioso na história do Galo. Ao longo de toda essa trajetória, muitos ídolos surgiram, com Reinaldo e Dadá em um passado mais distante. Depois, Ronaldinho, Vitor e Leonardo Silva, na geração atual, Hulk. Mas enquanto surgiam os ídolos, também nasciam torcedores que se tornaram influentes na torcida atleticana. Desde 2019 que eu comecei a produzir conteúdo também, então eu tô sempre ali com a câmera ligada, gravando um vídeo da torcida, gravando um vídeo meu, vivendo aquela experiência ali do estádio para levar para todos os outros atleticanos. O aniversário é do Galo, mas os torcedores também querem ser presenteados pelo clube nesse novo ciclo que se inicia. Mbappé, um bom jogador e tem ainda um tempo para frente, mas a gente sabe que daqui 1 ano, 2 anos nós não teremos mais o Hulk, né? E o Galo é eterno. E trazendo a Libertadores para nós, tá bom demais. Mais um mineiro e mais um brasileiro. Que nós inaugure o estádio do Galo com muitas vitórias e títulos. Sempre presente, a massa alvinegra entoa os cantos do Vou festejar, vou festejar. Parabéns, né? A torcida alvinegra, a torcida do Galo forte e vingador. 115 anos de uma história bacana, né? Vencedora. No Cruzeiro, o português Pepa foi oficialmente apresentado e revelou quais são os principais objetivos dele no clube que passa a comandar a partir de agora. Ele terá cerca de 3 semanas de trabalho antes de estrear pela Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva, o novo treinador da Raposa disse ter estudado bem a história do clube e o grupo de jogadores colocados ao seu comando. Foi um processo demorado, mas que eu concordo e que eu defendo. Eu já disse isto, eu se estivesse do outro lado, se eu pertencesse a uma diretoria, uma direção, eu também não queria errar no treinador, portanto, iria esmiuçá-lo ao máximo. E isso que foi feito comigo e com a comissão técnica, a nós deixou-nos cada vez mais apaixonados pelo Cruzeiro. Cada vez que quanto mais nós víamos o Cruzeiro, mais nós queríamos ver e aprofundar. E fomos descobrindo do outro lado do Atlântico, não é descobrindo, o Cruzeiro em termos mundiais dispensa apresentações, mas uma coisa é quando nós começamos também nós a estudar ainda mais de forma profunda o que é o Cruzeiro, e todos nós, que eles estão ali atrás sentados, ficamos ainda mais entusiasmados. Quanto mais pesquisávamos, quanto mais estudávamos, mais entusiasmados ficávamos. Quanto mais reuniões eu tinha com a direção, mais entusiasmado ficava,
com a forma, com a linha orientadora que têm de trabalho. Depois estava curioso por outras coisas, era se realmente fosse dar certo ou não. Se desse certo, aí está, é o outro passo. Era estar ansioso por estar aqui e estar ali no campo para trabalhar com os jogadores. Portanto, o conhecimento é profundo do plantel antes de ter chegado, o conhecimento é profundo do Cruzeiro antes de ter chegado, da Série A, da Copa, e uma convicção, uma ideia muito vincada daquilo que pretendemos e do objetivo que queremos para esta época. O técnico disse que espera ter o apoio do torcedor celeste para poder corresponder à altura dentro de campo e elogiou o trabalho feito pelo seu antecessor, Paulo Pesolano. Isso é a nossa obrigação. Nós temos que jogar. A torcida tem que sentir orgulho daquilo que está a ver dentro de campo. Portanto, aqui não é de palavras, não é de nada. É ponto final. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Todos nós vamos ter que vestir a camisa, vestir a pele, vestir, sentir. Todos. Porque quem olhar para dentro, quem olhar para o campo, ou quem estiver na televisão a assistir ao jogo do Cruzeiro, se desligar as cores da televisão, tem que saber qual é a equipa do Cruzeiro. Esse é o nosso objetivo. É que tenham orgulho na equipa que está dentro de campo, no time que está no campo. Agora, isso é verdade, não é de um dia para o outro, não é questão de ser de um dia para o outro, não. Tenho que também aproveitar para dar uma palavra no Paulo, que fez um trabalho fantástico, foi campeão na Série B. Encontrei uma equipa, um time, com uma intensidade tremenda. Agora, independentemente, agora são as ideias que são diferentes, é normal, mas isso faz parte na vida, no futebol, no desporto. Agora, essa palavra de agradecimento pelo grande trabalho, da intensidade que a equipa tem e dessa energia que tinha o ano passado, nós não vamos perder isso. E se houve alguma coisa que se perdeu um pouquinho aqui e acolá, cabe-nos a nós todos, não é o Pepa que tem uma varinha mágica, nem a equipa técnica, nem nada, somos nós todos que vamos voltar a ter essa intensidade, essa paixão, porque precisamos de ter aquele apoio, aquele vento nas costas, a empurrar-nos para a frente, em casa e fora, porque eu sei que fora também os nossos adeptos conseguem encher a percentagem que nos derem, e se mais derem, mais adeptos do Cruzeiro vamos ter, de certeza. Pepa foi questionado também sobre outros treinadores portugueses em atuação no Brasil e o que teria motivado a sua vinda para o Cruzeiro. Nunca vou entrar na questão do treinador brasileiro e o treinador português, nunca, porque há competência em todo lado, há muito treinador brasileiro espalhado pelo mundo com muita competência, muito jogador brasileiro em Portugal, já houve uma altura que tiveram muitos treinadores brasileiros em Portugal, agora estão muitos treinadores portugueses aqui, portanto, uma coisa eu tenho a certeza, eu quando sair do Cruzeiro vou sair melhor treinador do que sou hoje. Eu acho que isso está tudo dito, porque a grandeza é grande aqui, e nós vimos com esse espírito de conhecimento, de aportar as nossas ideias, as nossas convicções, mas também temos a certeza do que nos rodeia, da estrutura que temos, dos departamentos que temos, e é isso que nós temos que nos fechar e focar e rentabilizar ao todo. Não basta só estar a falar do elenco e dos jogadores. Há aqui uma estrutura muito grande, muito profissional e muito competente, que está num caminho muito reto, muito focado naquilo que pretende. Portanto, é uma sinergia, como foi falado, está tudo imbuído no mesmo espírito, na mesma linha de pensamento, e esse é o nosso grande desafio, de colocarmos também todos de excelência, porque competência aqui não falta. E eu depois de estar aqui, apesar de ser pouco tempo, mas foram muitas horas ontem, mas uma coisa é de boca. Tu vais chegar ao Cruzeiro e vais ver departamentos fortes, competência, etc, etc. Não é de boca, é um facto. Eu estou a sentir isso na minha pele, estamos a sentir que existe isso. Portanto, não tenho dúvidas que o nosso caminho, o nosso futuro vai ser risonho. O Pepa tem aí pouco mais de 2 semanas para estrear na Copa do Brasil e tem aí cerca de 3 semanas para estrear no Campeonato Brasileiro. O tempo é pouco, né? Para dar cara a essa equipe, e ele vai ter que provavelmente sofrer um pouco no início do Campeonato Brasileiro e também nessas fases da Copa do Brasil, porque precisa dar a sua cara para esse time que não vinha vencendo com o Paulo Pesolano. Pesolano que já conhecia esse time há bastante tempo, pelo menos a base desse time, porque novos jogadores chegaram. De qualquer maneira, o Pepa vai ter muito trabalho. Daqui a pouco, caminhada Mulheres em Foco acontece neste fim de semana. A previsão do tempo para o fim de semana, o sábado e o domingo, e os cuidados com a pele durante o outono. A caminhada Mulheres em Foco será promovida no próximo sábado, amanhã, em Patos de Minas, tendo como objetivo o enfrentamento à violência de gênero.
A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais promove neste sábado a caminhada Mulheres em Foco, que tem como mote o enfrentamento à violência de gênero. Vou conversar com a advogada Kátia Andrade, que vai explicar para a gente como que vai acontecer, como que vai funcionar essa caminhada, né? Tudo bem, Kátia? Como que vai ser essa caminhada? Então, esse é um evento que a Caixa de Assistência dos Advogados está promovendo em todo o estado de Minas Gerais e em cada subseção as OABs ficam responsáveis. No nosso caso de Patos de Minas, está sendo encabeçada pela 45ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma caminhada, é um evento leve, tá? Do ponto de vista de atividades, a gente vai ter música, dança, mas o principal tema, nossa pauta que nós queremos é chamar a atenção para o enfrentamento à violência doméstica, enfrentamento à violência de gênero e igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não por acaso, no evento, nós convidamos e estarão presentes, por exemplo, a Polícia Militar, que tem um trabalho muito interessante, muito que merece divulgação, que, por exemplo, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Nós temos também o apoio da Rede Patos, que é a rede de instituições, no caso do município, que também discute esse enfrentamento. Além de escolas, né, faculdades que estarão presentes para que nós tenhamos uma manhã agradável, mas também que a gente consiga dar visibilidade, ainda mais visibilidade, a esse assunto. Muito obrigado. A caminhada acontece a partir das 8 horas na Orla da Lagoa. Todos estão convidados. Eu sou Caio Machado para o jornalismo da NTV. Com a chegada do outono é necessário ter alguns cuidados com a pele, então fique atento às dicas. A estação de outono é caracterizada por temperaturas mais amenas. É evidente o alto volume de tempestades de chuva e queda das temperaturas. Com isso, é costume tomar banhos mais quentes, o que pode causar problemas na pele. Normalmente, no outono, há uma diminuição da umidade do ar e a pele tende a ficar mais ressecada. E também tende a diminuir um pouco as temperaturas e, consequentemente, as pessoas tendem a tomar banhos mais quentes, agravando o ressecamento. Então, a orientação é evitar o banho muito quente, muito demorado, dar uma atenção especial à hidratação da pele. Terminou de tomar banho, só tira o excesso de água, hidrata bem a pele e também tomar bastante líquido, principalmente água, porque a hidratação vem de dentro também. É necessário tomar alguns cuidados com a pele. Além desses cuidados com o banho e com a hidratação, tem um hidratante mais potente, né? Temos hidratantes específicos para peles mais ressecadas, para peles mais sensíveis. Tem casos de doenças dermatológicas específicas que exigem algumas medicações próprias para aquele tipo de doença. Mas, em termos de hidratação, é procurar o hidratante mais adequado para o seu tipo de pele. Para as mamães, cuidados com as roupas que as crianças irão usar também são necessários. Não colocar roupas em excesso na criança, porque a transpiração fica retida ali na pele, pode irritar um pouco mais a pele, né? O cuidado com o banho também, porque normalmente o bebê toma o banho na banheira e às vezes a mãe deixa muito tempo dentro da água, né? Então o banhozinho tem que ser mais rápido, com água morninha, nunca muito quente. Não deve chover no fim de semana em Patos de Minas, segundo os dados do IMET. Vamos conferir então os detalhes na previsão do tempo. A tendência é de manutenção nas temperaturas mais elevadas no Alto Paranaíba e Noroeste. O fim de semana deve ser de céu com poucas nuvens e não deve chover. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus no sábado e no domingo, de 20 a 33. Em Lagoa Grande, de 22 a 34 no sábado e no domingo, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em São Gotardo, no sábado e no domingo, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Em Varjão de Minas, previsão de mínima de 21 e máxima de 32 graus no sábado, mesma variação prevista para o domingo. E em Carmo do Paranaíba, as temperaturas variam de 19 a 31 graus no sábado e no domingo, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em instantes aqui no News, quais os caminhos para ampliar a oferta e reduzir a fila ou as filas de cirurgias eletivas? E o UFO Patos de Minas discute qualidade e também contaminação da água. Hoje, na segunda reportagem sobre as cirurgias eletivas, a gente vai conhecer alguns caminhos apontados por profissionais de saúde e gestores
para aumentar a oferta do serviço e assim reduzir o tempo que os pacientes esperam na fila. Dona Maria Ivonete trabalha com dores. A diarista deu entrada no Sistema de Saúde Municipal de Ribeirão das Neves em maio de 2020. Há um registro de atendimento, uma guia de referência assinada por uma médica que constatou que o exame de imagem aponta pedras de 26 milímetros na vesícula. Mas até hoje, quase 3 anos depois, não há previsão de quando a cirurgia será feita. É muito difícil lutar com essa dor todos os dias. Trabalhar com ela não é brincadeira. Tem dia que a gente trabalha mesmo, porque é necessário trabalhar. Igual ontem eu trabalhei, porque infelizmente eu tinha que cumprir o meu papel, né? Eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer ele. E eu necessito também de trazer o dinheiro para casa, porque é o meu pão de cada dia que eu tenho que trazer, né? Então, não é fácil estar lutando com essas dores, não. Cirurgias eletivas podem ser adiadas, mas não tanto tempo como o caso da Dona Maria. Elas podem, inclusive, ser antecipadas, dependendo da gravidade do quadro. Quem atua na área diz que é preciso vontade política, criatividade e gestão para dar vazão a essa demanda represada, que se agravou com a pandemia. Uma das questões centrais é dar transparência aos critérios que definem as prioridades, porque esse paciente também é um contribuinte e sofre a angústia de não saber quando o problema vai ser resolvido. A demanda de urgência e emergência acaba passando na frente de uma cirurgia eletiva. E o que a gente percebe é que há pouca transparência também sobre esses critérios que os gestores têm utilizado para, inclusive, ampliar a oferta, né? Um dos problemas que acho que todo cidadão hoje já tem noção é a questão da forma de pagamento aos prestadores, né? O SUS ainda precisa avançar muito na questão dos pagamentos aos prestadores. Quando existe uma remuneração minimamente adequada, nós temos serviços de saúde e profissionais do nosso país capazes de atender. Uma opção viável para diminuir a fila de espera das cirurgias eletivas é a utilização de métodos menos invasivos. Cirurgias ambulatoriais ou por vídeo permitem que o paciente fique menos tempo internado em um hospital. Isso iria desafogar os hospitais gerais públicos, abrindo espaço para casos mais complexos ou urgentes. Mudar a forma. Não mais fazer todos por cirurgias abertas, quais os que nós podemos fazer por vídeo, nós já temos alguns incluídos, mas eu acho que tem que ampliar esse rol, para que a gente possa ter um melhor bem-estar do paciente, para que a gente possa ter um giro melhor nessa capacidade instalada, porque senão nós vamos ficar pensando sempre a ideia antiga, né? Vamos construir mais um hospital para conseguir dar condições de atender essas pessoas. Isso é um gasto imenso. Cirurgias por vídeo são procedimentos padrão em intervenções simples realizadas em instituições privadas, garante esse cirurgião geral. Ele representa uma associação com 565 hospitais em Minas Gerais. O resultado é muito bom, o tempo de permanência é lá embaixo. Então, isso aí não tem que discutir, não tem cabimento. Vou citar um exemplo, arroz com feijão, a cirurgia de vesícula. Fazer uma cirurgia aberta hoje é uma maluquice, sendo que você faz por vídeo, se operar às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, você pode ir embora. Se nada for feito agora, 2023, nós vamos ter daqui em 2027 o mesmo cenário. Então, é necessário mesmo uma vontade política, uma mobilização maior da sociedade organizada para a gente resolver essa situação. Enquanto a cirurgia não vem, Dona Maria, a diarista com pedras na vesícula, espera na varanda por dias melhores. O Ministério da Saúde informou que irá incentivar a organização de mutirões em todo o país para desafogar a demanda represada de cirurgias eletivas. O campus da UFO, Patos de Minas, promoveu nesta sexta-feira um encontro para discutir a qualidade da água e os fatores contaminantes. A palestra Água de Boa Qualidade, Alterando Comportamentos e Acelerando Mudanças foi ministrada no campus da UFO Pavonianos pela coordenadora de Laboratório de Análise de Contaminantes Ambientais, Janaine de Souza. Promovido pelo Colmeia, Coletivo Local de Meio Ambiente de Patos de Minas, o objetivo foi mostrar o cenário de contaminantes e emergentes em águas.
O objetivo foi mostrar para aquelas pessoas que estavam presentes quais são as principais fontes de contaminação de águas, as principais classes de compostos químicos e o que cada um pode fazer. É o trabalho do Beija-Flor, né? O trabalho de cada um dos que estavam presentes, de cada um dos membros da sociedade civil, podem fazer para que a gente tenha uma água de boa qualidade. Então, qual o comportamento como sociedade, como poder público e como ciência nós podemos ter para garantirmos uma água de boa qualidade, para evitarmos problemas ambientais e problemas de saúde pública. Ela conta que a água pode ser contaminada por pesticidas, metais, resíduos industriais, aditivos de alimentos e microplásticos. Durante a palestra foi mostrado um panorama de técnicas para análise química e detecção de contaminantes emergentes em concentrações pequenas. A ciência hoje mostra que o grande problema da contaminação de água não são esses parâmetros de potabilidade definidos, preconizados pelos órgãos de legislação. Então, as pesquisas científicas têm mostrado que alguns contaminantes, chamados de contaminantes emergentes, pesticidas, fármacos, compostos de higiene pessoal, microplásticos, são componentes químicos que podem estar presentes na água em concentrações muito, muito baixas, em que os métodos analíticos tradicionais para controle de águas não conseguem detectar. Devido à dificuldade de detecção, as pessoas acabam consumindo água contaminada. Quando a gente faz a ingestão de uma água ou um alimento contaminado com esse contaminante emergente, o nosso organismo reconhece esse contaminante como um hormônio natural. E aí muda uma série de processos metabólicos, resultando em problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, desenvolvimentos de algumas neoplasias, transtornos de déficit de atenção, alguns problemas de depressão. Isso tudo podem ser resultados pelo consumo de água contaminada. Para a Gianaine, a conscientização deve ser feita desde as crianças até os agricultores para a necessidade de controle rigoroso de quais compostos químicos serão empregados nos diferentes tipos de cultura da região. A criança ela vai aprender a como proteger o meio ambiente e o consumo consciente de água, e os agricultores eles vão aprender que tem que tomar um pouco mais de cuidado com quais compostos químicos ele vai jogar na sua cultura. Não é porque só aumenta a sua produtividade. Aquele aumento de produtividade pode trazer um resíduo que pode trazer problemas de saúde pública. Gianaine faz uma chamada para as atividades da Semana Municipal da Água, que ainda terão continuidade no sábado. Amanhã, de manhã, às 8 horas, vai ter uma ação que vai sair da Lagoa Grande e vai ter uma caminhada até a Olegário Maciel. E na parte da tarde, o Grupo Escoteiro São Francisco vai estar responsável pelas atividades. As atividades serão desenvolvidas ali numa das praças da Getúlio Vargas, aonde estarão presentes escoteiros, lobinhos, sêniores e pioneiros, e toda a população que quiser participar. Serão atividades lúdicas, remetendo à importância da conservação e do consumo consciente de água. E a gente precisa discutir muito isso, né? Precisamos debater, discutir muito isso e buscar soluções. A seguir, casa é abandonada após ser alugada e família não sabe como retomar o imóvel. E pais pedem providências para a falta de profissionais em CMEI de Patos de Minas. Agora uma notícia que a gente traz para você, uma notícia policial. Um homem foi encaminhado para a delegacia de plantão após perseguir ou suspeito de perseguir adolescentes. Boa noite, Adair Cardoso. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Pois é, essas duas adolescentes de 17 anos estudam com esse homem de 45 anos em uma escola técnica. O que acontece? Há alguns dias, as meninas dizem que esse homem estaria insistindo para ficar com elas. Só que na quarta-feira, após a aula, elas pegaram um coletivo e estavam retornando para suas casas como de costume. E esse homem também teria pegado o coletivo e descido no mesmo ponto que as meninas. Ele então teria ido em direção a elas, o que deixou elas bastante amedrontadas e fizeram com que elas apressassem a caminhada para chegar em casa, mais rápido, pois estavam com medo. No outro dia, na quinta-feira, o homem já lá na escola teria dito que hoje elas não escapariam dele.
Nisso, então, uma das meninas com bastante medo ligou para a mãe, chorando, e a mãe acionou a polícia militar, que compareceu na escola. Para a polícia militar, o homem teria dito que ele era solteiro e que ele poderia dar em cima de quem ele quisesse. Só que em segundo momento ele disse que não teria dito nada para essas adolescentes. Nisso ele foi encaminhado para a delegacia de plantão pelo crime de perseguição. Já as mães resolveram que não iriam representar contra o suspeito. Obrigado, Diego, pelas informações. Agora uma situação de impasse que vem trazendo dificuldades para uma família que quer conseguir a casa do pai de volta. A residência que antes estava alugada foi abandonada e ficou danificada. No entanto, os familiares não conseguem fazer nada para retirar as coisas do local. As imagens que você vê são de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida. A casa parece completamente abandonada, como se há anos não recebesse um morador. Mas tinha até junho do ano passado. Jaqueline foi quem fez os flagrantes. A casa é do pai dela e foi alugada para uma mulher há cerca de 3 anos. Entretanto, a inquilina estava dando trabalho para a família. Nós alugamos o imóvel, para essa senhora, porém ela é uma acumuladora. Com isso, ela acaba acumulando muito entulho, muita latinha, plásticos, coisas diversas, sem utilidade. E ela trouxe tudo isso para essa casa, que é a casa que nós alugamos, e ela não consegue desfazer dessas coisas. E a partir do momento que a gente pediu para que ela retirasse da casa, saísse, levasse esses entulhos, ela não consegue sair. Ela não vem aqui mais, não paga o aluguel, o entulho dela está todo aqui dentro, nenhum familiar nos dá um parecer. Nós já procuramos a justiça para nos ajudar, porque nós somos aconselhados pela polícia militar, pela polícia civil, a não entrar na casa, apesar da casa ser nossa. A gente não pode entrar. Então a gente já procurou o CREAS, o CAPS, a prefeitura, postos de saúde, o pessoal da dengue, o Ministério Público, todos estão cientes da situação e até agora ninguém nos ajudou com absolutamente nada, ninguém nos dá uma resposta. Desde novembro do ano passado, a inquilina parou de pagar o aluguel, mas não consegue desocupar a casa. O lixo segue acumulado na residência e tem causado prejuízos até para a vizinhança. Os vizinhos já estavam reclamando de bicho aparecendo, escorpião, baratas, até porque ela tinha alguns animais, gatos amarrados dentro de casa, era uma tristeza. E agora com esse surto de dengue, nós temos vizinhos com dengue e obviamente eles vão calcular que veio, esse mosquito da dengue, esse Aedes aegypti, da casa. De onde mais? Está todo cheio de balde, cheio de água. Nós não entramos nessa casa há meses, a gente não consegue nem imaginar como está lá dentro. Jaqueline procurou todo tipo de ajuda possível, na tentativa de solucionar o problema, mas nada mudou. Chegou a pedir uma equipe do programa de combate à dengue para ir até lá, mas a equipe tem dificuldades de acessar a residência. A única vez que entraram, até animais presos foram encontrados. Cansada de tentar resolver a situação sozinha, ela procurou a TV, com o objetivo de expor o caso e, quem sabe assim, encontrar meios para ter a casa da família desocupada e em condições de uso novamente. É cansativo, é exaustivo e é meio que humilhante, porque a residência é sua, é seu imóvel que você lutou para ter e você simplesmente não pode entrar. Tipo assim, a pessoa invadiu o seu imóvel, ela não sai e você não pode fazer nada, você se sente de mãos atadas. É realmente um absurdo. Como eu mesma já fui atrás de todas as autoridades da nossa cidade para procurar ajuda e não tive resultado, eu espero que agora, com a televisão, que eu já divulguei também em rede social, eu espero que alguém faça alguma coisa. Porque agora, neste momento, eu não tenho mais o que fazer ou a quem procurar. A moradora está indignada, a casa precisa ser recuperada, não consegue. O único meio possível é pela justiça, É por meio da justiça que se consegue alguma situação. Pode ser moroso, pode demorar um tanto quanto, mas é por lá. É a justiça que tem que definir isso aí, ou decidir isso. Um grupo de pais relata que os filhos estão sendo prejudicados pela falta de profissionais no CEMEI Pinóquio em Patos de Minas. Indignados e preocupados com os filhos, eles cobram respostas. A reclamação dos pais e responsáveis é que há falta de profissionais e estagiários para atender à demanda de alunos do CEMEI Pinóquio, no bairro Brasil, em Patos de Minas. Segundo a presidente da Associação de Pais e Mestres, Jaciara, faz cerca de 2 meses que enfrentam esse problema. Isso vem se delongando aí há mais de 2 meses. A maioria das mães, eu represento hoje as mães da escola, eu sou presidente da associação. E inclusive hoje eram para ter mais mães aqui, mas assim, devido a esse problema que a gente enfrenta,
infelizmente não foi possível elas estarem presentes. O que acontece? Há mais de 2 meses, né, as aulas se iniciaram em fevereiro, teve o período de adaptação, tudo mais, e posteriormente eram para os alunos ficarem em horário integral. No entanto, isso não acontece, porque a Secretaria de Educação não consegue profissionais para poder atender a essa demanda no período da tarde. A Secretaria de Educação foi procurada por diversas vezes pelos pais para cobrar uma solução, mas até hoje nada foi feito. Inclusive, nessa semana eu estive aqui na Secretaria, me foi informado que o processo que iniciaria uma pessoa, né, um estagiário, no dia 3 de abril ainda, então assim, mais de 15 dias, e posterior a isso foi lançado um processo seletivo para tal vaga. Então assim, não procede a informação, porque esse período para contratação, para aparecer uma pessoa e o processo de contratação, ele vai mais de 15 dias. Então, assim, nós estamos desesperadas, porque assim, a gente não tem com quem deixar as crianças. Sem creche de tempo integral, eles relatam que estão sendo prejudicados no trabalho, pois precisam se ausentar para buscar os filhos antes do horário. Por isso, pedem uma solução o mais urgente possível. A gente precisa de uma solução, sabe? Não dá para esperar mais, existem outros meios para fazer essa contratação, não é só pelo processo seletivo, então assim, a gente precisa de uma resposta. Pois é, a Prefeitura informou ao jornalismo da NTV que foi concluído recentemente o processo seletivo para estagiários, dentre eles voltados à educação. As convocações já estão acontecendo, portanto. O NTV News está ficando por aqui. Volta amanhã às 19 horas, mas eu te encontro só na segunda. Bom fim de semana e até lá.